Salve, salve! Vibremos paz para que a paz esteja em cada um de nós. Bem-vindo ao canal Ao Espírita. Estamos começando hoje mais um bate-papo semanal e eu, Mauro Mendes, quero agradecer a sua companhia. É muito bom ter você aqui comigo. Desde já peço para que se inscreva, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe, ajude-nos com este trabalho. Dando continuidade à nossa programação, hoje falaremos sobre a lei da reprodução, a lei da conservação e a lei da destruição. Mas antes, se faz necessária a seguinte explicação. Onde estão escritas essas leis? As leis morais estão registradas na consciência de cada um de nós. Para melhor compreendê-las, é necessário a interiorização para o progresso moral, que se dá pela reformulação pessoal e também pelo autoconhecimento, e assim progredir intelectualmente através dos estudos sobre tais leis. Mas, no geral, pelo estágio evolutivo em que se encontra a humanidade, a mesma ainda não as conhece bem. E é por isso que, em todas as épocas da história humana, tem Deus enviado à Terra espíritos missionários que, reencarnados nas diferentes áreas do planeta e do saber, vêm até nós para nos ensinar, para trazer todos esses ensinamentos. Então vamos lá, vamos às leis. A lei da reprodução. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. O casamento é um processo da marcha da humanidade. O homem pode regular a reprodução segundo as leis e segundo as suas necessidades, mas não deve travá-la sem necessidade. Em biologia, a reprodução é a capacidade de gerar descendentes para dar continuidade à espécie fisicamente falando. Já na ciência espírita, é a transformação espiritual, a capacidade do ser de se melhorar, transformar e progredir espiritualmente falando. Então, resumindo, a lei da reprodução é dividida em propagação biológica, a fim de manter a espécie fisicamente falando, já que o espírito não é dividido em espécies, pois somos todos iguais e irmãos, e em transformação espiritual pela reforma íntima, ou seja, autoconhecimento e estudos. A lei da conservação, ela traz dentro de todo esse sentido que todos os seres vivos possuem um instinto de conservação, qualquer que seja o grau de inteligência. A composição natural da Terra nos provê todos os meios necessários para que possamos sobreviver. Tudo que precisamos, tudo que é preciso, está integrado à natureza, seja no solo, no mar, no ar. Porém, por imprevidência de nossa parte, nós extraímos da natureza não só o necessário, mas o supérfluo também. E seja por razões de egoísmo ou de ganância, nada além disso. Muitas vezes a gente ainda não está conseguindo entender que precisamos usar o extremamente necessário para que com isso a gente conserve, tenha um processo de conservar as coisas dentro da sua dinâmica natural, né? E a palavra conservação, que também é bem antiga nas culturas humanas, significa um conjunto de medidas adotadas para impedir que algo de grande valor ou importância para o ser humano se deteriorize ou se perca a curto prazo de tempo. No caso dessa lei, conservação diz respeito a preservar o corpo físico, que é essencial para a evolução individual, e preservar a natureza, que é de onde os seres humanos, assim como os animais, tiram os recursos essenciais para progredir como espíritos. Então,
essa lei da conservação, ela tem um quê direto, até dentro desse processo que a gente pode falar do tempo de vida nosso, vamos dizer assim, né? Será que nós temos data, uma data limite para nascer, para viver, para morrer? Será que nascemos com tal dia e tal hora para morrer? Isso vai depender muito de como utilizarmos essa lei da conservação. Como é que nós vamos estar cuidando do nosso físico, como é que nós vamos estar nos alimentando fisicamente, moralmente e espiritualmente. Então a lei da conservação, já trazida, né, no contexto, já está intrínseco em nós e com certeza a gente sabe quando a gente está abusando no contexto. Então vamos ficar atentos também a esses pontos. Após a lei da conservação, temos no contexto a lei da destruição, que diz respeito às transformações causadas pelas destruições realizadas em todos os tempos da humanidade, seja pelo homem, seja pela própria natureza. O que chamamos de destruição não é nada senão uma transformação, pois, na verdade, o que se destrói ou se reestrutura de forma melhor é sobreposta por algo mais adiantado. Isto está escrito no Livro dos Espíritos, pergunta 729. Então vejam lá a resposta sobre essas questões. E se a lei da destruição é necessária, por que a natureza nos cerca de meios de conservação? Simplesmente para evitar a destruição antes do tempo necessário. À primeira vista, parece estranho que Deus, que é a definição suprema da paz, amor, justiça e sabedoria, tenha criado uma lei com um nome que denota algo tão ruim e que causou grandes catástrofes humanitárias, como as guerras, genocídios, ao longo da história. Mas, segundo o Livro dos Espíritos, existe uma grande diferença entre a destruição abusiva e a necessária. E, segundo o mesmo livro, a destruição abusiva se caracteriza pela predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. E ainda diz que toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação às leis de Deus. E que os animais não destroem nada mais do que necessitam. O homem, que tem o livre arbítrio, destrói sem necessidade e que por isso prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesse caso ele cede aos maus instintos. Já a destruição necessária é aquela que, pelo sofrimento e aniquilação das coisas materiais, desastres naturais, por exemplo, que geram a morte, faz com que o espírito se renove, se transforme, se regenere. Mas também diz que, quando mais desapegado da materialidade, menos sujeito a essa lei os espíritos e o mundo no qual estão encarnados necessitarão. Então, em resumo, a lei da destruição é uma lei presente nos mundos, mais materialistas, e que diz respeito à destruição das coisas materiais a fim de causar sofrimentos e assim impulsionar os seres à regeneração moral. Então vejamos, como se fala de destruição, dá a impressão que esse termo é um termo catastrófico, que ele vem só para destruir na acepção da palavra, como nós interpretamos, mas não, gente. Toda essa destruição ela vem para dar a condição de regeneração de todos os seres, animais, vegetais e huminais também. Então, com isso a gente vai encerrando esse bate-papo de hoje. E para quem tiver dúvida, pegue lá o Livro dos Espíritos, busque dentro da codificação de Kardec, da codificação espírita, todas essas leis, procure interpretar cada uma delas, passo a passo, entendendo que essas leis são naturais e elas já estão registradas dentro de nós, dentro da nossa consciência espiritual. Então,
vamos encerrando este bate-papo hoje, né, com essas leis, e no próximo programa a gente vai dar continuidade aí, porque tem mais algumas leis para serem conversadas, tá bom? E não se esqueça, inscreva-se, deixe o seu gostei, ative o sininho, compartilhe, ajude-nos na divulgação desse trabalho. E vamos encerrando agradecendo a Deus, o dom da vida, a Jesus, os ensinamentos, emanando vibrações de paz e amor a todos quanto o nosso pensamento possa alcançar. Peço a Deus por todos os companheiros de batalha, aos espíritos benfazejos que nos servem de agentes esclarecedores, que revelam meios e ampliam as condições para a nossa maior compreensão sobre a verdade. Peço pelos doentes físicos e da alma, pelos suicidas, por todos que passam pelo sofrimento, para que tenham as bem-aventuranças, abrindo as mentes para a grandeza e a renovação de cada um. Vibremos por todas as criancinhas que simbolizam a ingenuidade humana. Até a próxima semana, onde quer que estejamos. Um beijo no coração de cada um.